Meu namorado me disse pra calar a boca e nunca se arrependeu mais de alguma coisa. Meu namorado, Fernando, vinha fazendo comentários sobre meu jeito de falar por meses, dizendo que eu podia entediar qualquer um até a morte, ou perguntando se eu algum dia ficava sem assunto. E eu dizia para mim mesma que ele estava brincando, mas uma noite na festa do melhor amigo dele, eu estava contando pra ela sobre minha promoção. E ele disse: Jesus Cristo, você pode simplesmente calar a porra da boca uma vez na vida? Ele disse alto o suficiente pra festa toda ouvir. Ninguém se importa com seu emprego chato, e você soa como uma desesperada por atenção. Todo mundo ficou em silêncio total enquanto meu rosto queimava. E Fernando só riu e disse que era isso que ele aguentava todo dia. Eu não disse mais uma palavra o resto da noite, e Fernando estava adorando na volta pra casa, aumentando a música e falando sobre como tudo estava pacífico sem meu tagarelar. Quando fiquei quieta durante o café da manhã de domingo também, ele literalmente beijou minha testa e disse que deveríamos fazer isso mais vezes. Não falei o resto do domingo, o que ele pareceu adorar. Mas então na segunda de manhã, ele perdeu sua grande apresentação porque eu não o lembrei de colocar o despertador como sempre fazia. Ele acordou 2 horas atrasado, enlouquecendo sobre por que eu não o acordei. Eu só o encarei enquanto ele corria como uma galinha sem cabeça tentando encontrar seu laptop e sua gravata boa. O chefe dele ligou pra dizer que nem se incomodasse em ir. E Fernando passou a noite toda furioso sobre quase ser demitido enquanto eu sentava lá em silêncio, deixando ele ainda mais irritado. Isso é culpa sua, ele continuava dizendo. Mas eu só o olhei com olhos mortos e não disse nada. Então ele esqueceu completamente do jantar de 60 anos da mãe dele porque eu normalmente cuido de todas as coisas da família para ele. Ela deixou 6 mensagens de voz chorando que eu obviamente não mencionei, cada uma mais histérica que a anterior. E quando ele finalmente checou o telefone, ela estava convencida de que ele a odiava. Ele me chamou de psicopata por levar isso tão longe, mas honestamente seu ataque de raiva só me deixou mais comprometida a nunca mais falar com ele. A mãe dele ligou para a irmã chorando sobre como seu único filho a havia abandonado. E de repente toda a família estava envolvida no drama. Tudo foi crescendo de lá porque a colega de trabalho dele passou no nosso apartamento na terça quando ele não estava em casa. E eu só fiquei lá muda enquanto ela perguntou se eu estava bem por 10 minutos seguidos. Ela continuava perguntando se Fernando me machucou, se eu precisava de ajuda, se eu poderia piscar 2 vezes para sim, e eu só a encarei até ela sair parecendo apavorada. Ela voltou pro escritório convencida de que Fernando estava me abusando e de repente ele estava sendo chamado para reuniões sobre recursos de violência doméstica e aconselhamento obrigatório. O chefe dele literalmente perguntou se eles precisavam fazer uma verificação de bem-estar comigo, e Fernando teve que explicar que eu estava dando tratamento de silêncio pra ele, o que o fez soar ainda mais como um abusador. A gala da empresa na quinta foi absolutamente linda de assistir se desenrolar. Todo executivo que tentou falar comigo recebeu silêncio completo enquanto Fernando se esforçava para explicar que eu era só tímida, o que ninguém acreditou porque eu tinha sido falante no evento do ano passado. A esposa do diretor-geral me pegou no banheiro tentando me dar panfletos de abrigo para mulheres, e quando eu não respondi, ela chamou a segurança para ter certeza de que Fernando não estava me mantendo refém ou algo assim. O RH o colocou em licença imediata antes mesmo de chegarmos ao estacionamento, dizendo que precisavam investigar os relatórios preocupantes sobre sua situação doméstica. No sábado, os amigos dele vieram para a noite do jogo e finalmente entenderam por que todo mundo estava preocupado. Que diabos você fez com ela? O melhor amigo dele perguntou depois que servi lanche sem dizer uma palavra. Fernando realmente admitiu o que tinha dito, e você podia sentir a temperatura cair. Todos foram embora inventando desculpas sobre manhã cedo e compromissos esquecidos, e o melhor amigo dele me disse: você merece coisa melhor, na saída, o que fez Fernando jogar uma garrafa de cerveja na parede depois que eles foram embora. No domingo, Fernando estava se despedaçando porque a irmã dele estava ameaçando chamar a polícia. A mãe dele o deserdou, e seu trabalho estava investigando por abuso. Só diga alguma coisa, ele gritou, me seguindo pela casa. Uma palavra e esse pesadelo acaba. Mas eu passei por ele em direção à garagem para pegar suco de laranja da geladeira reserva, ainda sem fazer som mesmo quando ele agarrou meu braço tentando me parar. A garagem era uma armadilha mortal cheia de coisas dos donos anteriores. Latas de tinta dos anos 80, caixas de ferramentas enferrujadas, químicos velhos, tudo empilhado nessas prateleiras de metal bambas que pareciam que cairiam se você respirasse errado. Ele me seguiu lá dentro, ainda gritando sobre como eu estava destruindo a vida dele quando se posicionou bem debaixo da pior prateleira, carregada com latas de tinta antigas que deviam pesar 1 tonelada. Ele estava gesticulando tão forte que a coisa toda começou a balançar. E eu assisti o suporte enferrujado dobrar sob 200 quilos de químicos tóxicos. Sabe de uma coisa? Você está certa. Eu não quero sua voz de volta. Eu nem quero mais você, ele gritou. Você estava engordando mesmo. Agora pelo menos você está gorda e quieta. A prateleira fez esse som horrível de gemido e começou a tombar para frente. Todas aquelas latas deslizando para a borda, enquanto Fernando continuava reclamando sobre como sua vida estava melhor agora. O suporte quebrou completamente e tudo começou a cair em direção ao crânio dele. Eu pulei para trás enquanto 20 latas de tinta despencaram onde Fernando estava. Ele tentou se esquivar, mas não foi rápido o suficiente. Uma lata pesada acertou seu ombro e o jogou no chão de concreto. Mais latas ricochetearam nas suas costas e pernas enquanto ele gritava e cobria a cabeça com os braços. Uma lata se abriu e tinta grossa se espalhou pelo chão da garagem. Fernando rolou para longe da bagunça, segurando a têmpora onde uma borda afiada o havia cortado. Sangue escorreu pelo lado do seu rosto e pingou na camisa. Ele estava gritando que sua cabeça doía enquanto eu peguei meu telefone do bolso. Minhas mãos estavam firmes enquanto disquei 911 e coloquei o telefone no ouvido. A atendente respondeu perguntando qual era a minha emergência, mas eu não disse nada. Só mantive a linha aberta enquanto Fernando gemia e praguejava no fundo. A atendente continuava perguntando se alguém podia ouvir ela, dizendo que estava rastreando a chamada. Fernando me viu segurando o telefone e começou a gritar que eu tinha feito aquilo de propósito. Disse que eu sabia que a prateleira ia cair e tentei matá-lo. Suas acusações ficaram mais absurdas enquanto mais sangue escorria pelo seu rosto. A atendente disse que unidades estavam a caminho e para ficar na linha. 8 minutos depois eu ouvi sirenes se aproximando. Os paramédicos correram para dentro da garagem e encontraram Fernando sentado contra a parede segurando sua cabeça sangrando.
imediatamente começaram a examiná-lo enquanto perguntavam o que havia acontecido. Eu fiquei lá parada assistindo sem dizer uma palavra. Um paramédico brilhou uma lanterna nos olhos de Fernando, checando sinais de concussão. O outro notou a prateleira desabada e químicos tóxicos derramando por toda parte. Ela chamou o reforço de materiais perigosos no rádio. Fernando continuava falando besteira que eu tinha armado pra ele, mas os paramédicos estavam focados nos ferimentos dele. Eles o carregaram numa maca enquanto ele continuava me acusando de tentativa de homicídio. A equipe de materiais perigosos chegou e começou a conter o derramamento enquanto seguíamos para o hospital. Eu segui a ambulância no meu carro. No pronto-socorro, levaram Fernando direto para tratamento. Eu sentei na sala de espera preenchendo a papelada do plano de saúde dele. Uma hora depois, um policial entrou e se apresentou como inspetor Roberto Silva. Ele disse que os paramédicos relataram isso como um acidente suspeito e ele precisava de depoimentos. Ele me fez perguntas diretas sobre o que aconteceu na garagem. Eu finalmente quebrei meu silêncio com apenas os fatos básicos. Prateleira velha. Fernando estava gritando. Ela caiu. Mantive minhas respostas curtas e não mencionei nossos problemas de relacionamento ou a semana passada de silêncio. Inspetor Silva tomou notas e perguntou se Fernando havia me agarrado ou machucado fisicamente. Eu mostrei as marcas roxas no meu braço de onde Fernando tinha me agarrado mais cedo. Ele tirou fotos e escreveu mais notas. A irmã de Fernando irrompeu pelas portas do pronto-socorro parecendo furiosa. Ela me viu e começou a gritar que eu tinha tentado assassinar o irmão dela. Disse que todo mundo sabia que eu era louca e isso provava. A segurança teve que escoltá-la fisicamente para uma área de espera diferente enquanto ela continuava gritando ameaças. Inspetor Silva observou tudo isso e fez mais anotações no bloco. O médico saiu e nos disse que Fernando precisaria de 12 pontos no ferimento da cabeça. Ele tinha concussão e precisava de observação durante a noite, mas deveria se recuperar completamente. Fernando estava exigindo minha prisão quando o inspetor Silva foi tomar seu depoimento. Eu podia ouvi-lo através da cortina dizendo que eu tinha planejado tudo. Inspetor Silva voltou e disse que não havia evidência de intenção criminosa. A prateleira era velha e mal instalada. Apenas um acidente infeliz com equipamento deteriorado. Fernando continuou gritando da cama dele que eu estava saindo impune de tentativa de homicídio. Deixei o hospital sem visitar o quarto de Fernando. Caminhando até meu carro, minhas mãos começaram a tremer pela primeira vez a noite toda. Sentei no banco do motorista percebendo que não podia voltar para casa. Fernando seria liberado amanhã e voltar para aquele apartamento não seria mais seguro. Precisava de outro lugar para ficar hoje à noite. Peguei meu telefone e mandei mensagem para Andréia Costa perguntando se eu podia ficar na casa dela por algumas noites. Meu telefone tocou em segundos e Andréia já estava falando antes de eu conseguir dizer oi. Ela tinha ouvido sobre o surto de Fernando na festa através de amigos mútuos e disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Dirigi direto para o apartamento enquanto Fernando ainda estava preso no hospital para observação. O lugar parecia errado sem ele lá, mas peguei uma bolsa de viagem e comecei a jogar roupas dentro. Empacotei meu laptop, certidão de nascimento, passaporte, documentos de identidade e o dinheiro de emergência que eu mantinha escondido numa caixa velha de absorventes. Minhas mãos se moveram rápido, puxando roupas íntimas e roupas de trabalho das gavetas enquanto tentava não pensar no que estava fazendo. A arrumação toda levou talvez 15 minutos antes de fechar o zíper da bolsa e ir para a porta. Meu telefone vibrou com uma mensagem de voz de alguém chamado Carlos Mendes que disse ser o administrador do prédio. Estava ligando sobre a equipe de materiais perigosos que apareceu na nossa garagem e precisava documentar tudo para o seguro. Mencionou que as prateleiras foram instaladas por inquilinos anteriores nos anos 90 e era uma grande violação do código que deveria ter sido consertada anos atrás. Salvei a mensagem e dirigi para a casa da Andréia do outro lado da cidade. Ela me encontrou na porta e ajudou a carregar minha bolsa para o quarto de hóspedes sem fazer perguntas. O quarto era pequeno, com apenas uma cama de solteiro e uma cômoda velha, mas parecia mais seguro que qualquer outro lugar no momento. Andréia sentou na cama e estabeleceu as regras básicas enquanto desembalava minhas poucas coisas. Ela podia me ajudar a procurar meu próprio lugar e eu era bem-vinda a ficar, mas isso era apoio temporário, não uma solução permanente. Acenei e agradeci por deixar eu me hospedar lá, mesmo que por pouco tempo. Naquela noite, mal consegui dormir pensando em tudo que havia acontecido na semana passada. Na manhã seguinte, meu telefone tocou e o inspetor Silva estava fazendo perguntas de acompanhamento sobre o incidente. Ele queria saber mais sobre as marcas roxas no meu braço de onde Fernando havia me agarrado na garagem. Disse que poderia ser relevante para uma investigação de violência doméstica se eu quisesse seguir esse caminho. Disse que pensaria sobre isso e desliguei me sentindo enjoada. Encontrei um bloco na gaveta da cozinha da Andréia e comecei a anotar tudo o que havia acontecido. A humilhação na festa foi no topo, seguida pelo meu tratamento silencioso e Fernando perdendo sua apresentação. Depois o desastre do aniversário da mãe dele e sua colega de trabalho pensando que ele estava me abusando e toda a confusão da gala. Ver tudo escrito em ordem tornou o padrão cristalino de uma forma que não tinha sido antes. Fernando estava ficando cada vez pior e eu tinha simplesmente aguentado até finalmente estalar. Meu telefone tocou de novo e dessa vez era alguém chamado Alice Santos do RH da empresa do Fernando. Ela precisava do meu lado do que aconteceu na gala e com o comportamento recente dele no trabalho. Prometeu que a conversa ficaria confidencial e não afetaria questões legais que pudessem acontecer. Dei a ela os fatos básicos sobre a festa e o tratamento silencioso e como as pessoas ficaram preocupadas. Ela tomou notas e disse que entraria em contato se precisasse de mais alguma coisa para a investigação. Mais tarde naquela tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido que era do Fernando. Ele havia recebido alta do hospital e já estava me mandando mensagens que alternavam entre me xingar e implorar perdão. Uma mensagem dizia que eu era uma psicopata que tentou matá-lo e a próxima dizia que me amava e não podia viver sem mim. Fiz print de cada mensagem sem responder e criei uma nova pasta no meu telefone só para as mensagens dele. Carlos Mendes me mandou um relatório oficial sobre as prateleiras da garagem naquela tarde por e-mail. O documento declarava que as prateleiras foram instaladas por inquilinos anteriores em 1993,
sem licenças ou inspeções de segurança. Isso significava que eu tinha zero responsabilidade pelo que aconteceu, o que pareceu um pequeno peso saindo dos meus ombros. Encaminhei o relatório para o inspetor Silva, caso fosse importante para alguma coisa legal no futuro. Fernando continuou mandando mensagens durante todo o dia, e cada mensagem ficava mais desesperada ou mais raivosa que a anterior. Ele disse que eu havia arruinado sua vida e depois implorou para eu voltar para casa para podermos resolver as coisas. Ameaçou vir me encontrar e depois prometeu que iria para terapia se eu apenas falasse com ele. Cada mensagem foi printada e adicionada à minha crescente coleção de evidências sobre o comportamento dele. Naquela noite, meu telefone mostrou uma mensagem de voz da mãe do Fernando e meu estômago afundou. A voz dela estava trêmula e ela continuava parando para chorar enquanto falava. Ela não entendia o que estava acontecendo entre nós, mas implorou para eu, por favor, falar com o filho dela. Disse que ele estava desmoronando e precisava de mim para ajudá-lo a melhorar. Mencionou o quanto sempre me amou como uma filha e como isso estava partindo o coração dela. Salvei a mensagem, mas não liguei de volta porque qualquer contato só faria tudo piorar. Fernando usaria a mãe dele para me manipular se eu desse qualquer abertura. Conhecia seus padrões muito bem depois de 3 anos juntos para cair nessa armadilha. Andrea me encontrou olhando pro telefone na manhã seguinte e sentou na minha frente com o café dela, me observando por um longo momento antes de perguntar se eu estava fazendo o tratamento silencioso por vingança ou porque estava realmente me protegendo. A pergunta me atingiu mais forte que esperava e tive que realmente pensar sobre o que queria dessa bagunça toda com Fernando. Comecei a responder, mas percebi que realmente não sabia mais porque o que começou como raiva havia se transformado em algo completamente diferente. Ela esperou enquanto pensei sobre isso e finalmente disse que talvez fosse ambos, mas agora só queria estar segura e seguir em frente. Ela assentiu e apertou minha mão antes de ir trabalhar, me deixando para descobrir meus próximos passos. Por volta do meio-dia, Alice Santos ligou para marcar nossa entrevista formal e me encontrei com ela numa cafeteria perto do escritório do Fernando naquela tarde. Ela tinha um bloco e gravou nossa conversa enquanto passei por tudo o que aconteceu na festa, como a colega de trabalho dele ficou preocupada quando não falei e todo o desastre na gala da empresa. Mantive apenas os fatos sem adicionar minhas opiniões ou sentimentos sobre qualquer coisa. Ela anotou cada detalhe sobre a esposa do diretor-geral tentando me dar panfletos de abrigo e a segurança se envolvendo e o RH colocando Fernando de licença ali mesmo no estacionamento. Fez algumas perguntas de acompanhamento sobre incidentes anteriores e mencionei alguns dos comentários que Fernando vinha fazendo por meses sobre eu falar demais. Quando terminamos, ela disse que levavam essas situações muito a sério e conduziriam uma investigação completa. No dia seguinte, o inspetor Silva ligou para verificar e mencionou que eu deveria pensar em conseguir uma ordem de proteção dado o agarrão físico do Fernando e todas as mensagens ameaçadoras. Explicou que o processo era bem direto, já que eu tinha documentação de tudo, incluindo as marcas roxas no meu braço de onde Fernando me agarrou na garagem. Me mandou os formulários por e-mail e informações de contato para a mesa de autoajuda do tribunal onde alguém poderia me guiar através do processo. Imprimi tudo e comecei a preencher a papelada, minhas mãos tremendo um pouco enquanto escrevia todos os incidentes. 2 dias depois, precisei pegar mais das minhas coisas do apartamento e o inspetor Silva arranjou para uma viatura estar lá enquanto Fernando estava no trabalho. O oficial esperou no carro dele enquanto entrei e peguei roupas, carregador do laptop, alguns papéis importantes e alguns itens pessoais que não podia substituir. O apartamento parecia estranho e vazio, mesmo com todas as coisas do Fernando ainda lá. Tentei não olhar para nossas fotos nas paredes ou pensar nos 3 anos que moramos lá juntos. Embalei tudo em sacos de lixo o mais rápido possível e praticamente corri de volta para a viatura. Naquela noite, Andrea chegou em casa com notícias que ouviu de um amigo mútuo que ainda trabalhava na empresa do Fernando. Fernando estava oficialmente de licença investigativa pendente à revisão do RH, o que significava que não podia entrar no escritório ou contatar colegas de trabalho. Parte de mim se sentiu bem que finalmente houvesse consequências pelo comportamento dele, mas outra parte se preocupou que ele me culparia por arruinar a carreira dele e faria algo estúpido. Meu telefone começou a vibrar com mensagens da irmã do Fernando me xingando de todos os nomes e exigindo que eu largasse qualquer acusação e consertasse a bagunça que criei. Ela disse que eu estava destruindo a família deles e Fernando não merecia isso por um comentáriozinho numa festa. Cada mensagem ficava mais grosseira e ameaçadora, até ela estar dizendo que faria com que todo mundo soubesse que psicopata eu era. Fiz print de cada mensagem e encaminhei para o inspetor Silva, que disse que adicionaria ao meu arquivo e talvez precisasse ter uma conversa com ela sobre assédio. Na manhã seguinte, uma amiga do Clube do Livro me mandou prints de um chat em grupo que eu nem sabia que existia, onde Fernando estava debochando de mim por meses. As mensagens voltavam ao ano passado com ele me chamando de irritante, dizendo que eu nunca calava a boca, brincando sobre como queria colar minha boca. Outros caras no chat riram e o encorajaram, compartilhando suas próprias histórias sobre namoradas implicantes. Uma mensagem de 2 meses atrás dizia que ele estava planejando me colocar no meu lugar em breve, e os outros tinham aplaudido. Ler tudo aquilo me fez perceber que não foi algum surto súbito na festa, mas algo que ele vinha construindo há muito tempo. Salvei cada print e adicionei à minha pasta crescente de evidências, me sentindo enjoada por ter morado com alguém que falava de mim desse jeito pelas costas. Andrea me ajudou a procurar anúncios de apartamentos naquela tarde, focando em prédios com portas de segurança e contratos mês a mês, já que não estava pronta pra nada a longo prazo. Dirigimos por aí olhando 3 lugares diferentes e gostei de um pequeno estúdio num prédio seguro com câmeras e porteiro. O proprietário disse que eu podia me mudar na semana seguinte se minha aplicação fosse aprovada. Naquela noite, a mãe do Fernando mandou uma mensagem longa, dizendo que entendia se eu precisasse de espaço, mas esperava que pudéssemos resolver tudo e ser uma família de novo algum dia. Disse que sempre pensou em mim como a filha que nunca teve e toda essa situação estava partindo o coração dela. Não mencionou o comportamento do Fernando de jeito nenhum, só continuou falando sobre quanto sentia minha falta e queria que nos reconciliássemos. A mensagem dela foi doce, mas mostrou que ela não tinha ideia de quão sério isso era ou o que o filho realmente fez. Não respondi, mas salvei a mensagem com todas as outras. Depois de pensar a noite toda, decidi mandar uma mensagem para Fernando estabelecendo limites claros sobre comunicação daqui
pra frente. Digitei que todo contato precisava passar apenas por advogados, e ele não deveria mais me contactar diretamente ou através de outras pessoas. Em uma hora, meu telefone começou a vibrar como louco com mensagens do Fernando me xingando de tudo. Foi de dizer que eu era uma bruxa de coração frio pra implorar pra eu falar com ele pra ameaçar aparecer na casa da Andrea. Cada mensagem foi printada e mandada direto para o inspetor Silva, que adicionou ao meu arquivo. Na manhã seguinte, Alice Santos ligou pra dizer que esteve entrevistando pessoas da gala a semana toda. 3 executivos confirmaram que Fernando estava agarrando meu braço e ficando agressivo enquanto fiquei completamente em silêncio. A esposa do diretor-geral disse a Alice que estava tão preocupada comigo que quase ligou para o 911 do banheiro. 2 garçons lembraram do Fernando gritando comigo na área de vestiário quando estávamos saindo. Alice disse que o padrão estava claro e o caso do RH estava ficando mais forte com cada entrevista. Naquela mesma tarde, Carlos Mendes me mandou um relatório oficial sobre as prateleiras da garagem por e-mail. Ele havia passado por registros antigos de inspeção e descobriu que os inquilinos anteriores instalaram essas prateleiras em 1994 sem licenças. Os suportes nunca foram classificados para tanto peso, e toda a configuração violava múltiplos códigos de segurança. Mandou cópias para a companhia de seguros e disse que isso me protegia de qualquer responsabilidade se Fernando tentasse me processar pelos ferimentos. O relatório dele especificamente declarava que as prateleiras eram um perigo pré-existente que deveria ter sido removido anos atrás. Fernando continuou me mandando mensagens o dia todo, mesmo depois de eu ter dito para não me contactar. Mandaria 5 mensagens raivosas me xingando, depois mudava para se desculpar e dizer que me amava. Depois voltava para ameaças sobre arruinar minha vida e contar para todo mundo que psicopata eu era. À meia-noite tinha 47 mensagens dele, cada uma encaminhada para o inspetor Silva. Na manhã seguinte, dirigi para o tribunal para aprender sobre conseguir uma ordem de proteção. A funcionária na mesa de autoajuda foi realmente paciente e me guiou através de todos os formulários. Explicou que precisaria mostrar evidência de ameaças ou violência e que o juiz olharia para padrões de comportamento crescente. Me deu um pacote com exemplos do que conta como assédio e abuso. Passei 2 horas lá tomando notas e me certificando de que entendia tudo. Naquela tarde, o inspetor Silva passou na casa da Andrea com uma pasta grossa de recursos. Sentou na mesa da cozinha e passou comigo os sinais de alerta de violência doméstica. Apontou como o comportamento do Fernando combinava com os padrões de escalada que vira em centenas de casos. O agarrar, a humilhação pública, as ameaças, as tentativas de me isolar de amigos, tudo seguia um padrão previsível. Me deixou com números de telefone para grupos de apoio e planilhas de planejamento de segurança. No dia seguinte, fui ao banco e abri minha própria conta corrente pela primeira vez em 3 anos. O funcionário do banco me ajudou a configurar depósito direto para meu contra-cheque e me mostrou como transferir dinheiro da nossa conta conjunta. Movi metade do dinheiro para minha nova conta e comecei a cancelar todas as assinaturas que compartilhávamos. Netflix, Spotify, academia, tudo foi separado. Cada cancelamento pareceu cortar mais um laço com Fernando. Também mudei todas minhas senhas e removi ele dos meus contatos de emergência no trabalho. Enquanto isso, Alice estava entrevistando colegas de trabalho do Fernando sobre o comportamento dele no escritório. 4 pessoas relataram que ele vinha tendo explosões de raiva e batendo portas a semana toda. Um colega de trabalho disse que Fernando jogou o teclado através da sala depois de receber um e-mail. Outro mencionou que Fernando vinha reclamando sobre mim para qualquer um que escutasse. A recepcionista disse a Alice que estava com medo de ficar sozinha com ele depois de presenciar as mudanças de humor dele. 2 dias depois, voltei ao tribunal com minha pasta de evidências para pedir uma ordem de proteção. Minhas mãos tremeram enquanto preenchia formulário após formulário descrevendo o comportamento do Fernando. Anexei a linha do tempo que escrevi, todos os prints das mensagens, relatórios do inspetor Silva e as fotos do meu braço roxo. A funcionária revisou tudo e disse que parecia completo. Me levou para uma sala pequena onde esperei o juiz revisar minha petição. Depois de 30 minutos, a funcionária voltou e disse que a ordem temporária foi aprovada. O juiz havia lido sobre Fernando me agarrando e visto as mensagens ameaçadoras. Agendou uma audiência em 2 semanas para uma ordem de longo prazo, mas a temporária começava imediatamente. Fernando não podia me contactar ou chegar perto de mim ou do apartamento da Andrea em 500 metros. A funcionária me deu 3 cópias autenticadas e explicou que uma seria entregue ao Fernando pelo departamento do xerife. Entregaram a ordem de proteção ao Fernando no escritório dele na tarde seguinte na frente de todo mundo. Em 1 hora, Andrea começou a receber prints de amigos mútuos mostrando o surto do Fernando nas redes sociais. Ele estava postando sobre como destruir a vida dele e virei todo mundo contra ele por nada. Me chamou de mentirosa manipuladora e disse que estava usando o sistema para me vingar. A maioria das pessoas não estava respondendo, mas alguns dos amigões dele concordaram com ele. Andrea me mostrou um post onde Fernando estava tentando organizar pessoas para testemunhar contra mim na audiência. Ninguém se voluntariou e a maioria dos comentários estava dizendo para ele procurar ajuda ou parar de postar sobre isso. A irmã dele comentou que ele precisava assumir responsabilidade pelas ações dele e a mãe apenas postou um emoji chorando. 3 dias depois, Alice me ligou enquanto comia cereal na mesa da cozinha da Andrea. Disse que o RH terminou a investigação e descobriu que Fernando quebrou múltiplas regras da empresa sobre comportamento no local de trabalho. Estavam considerando tudo desde aulas obrigatórias de controle da raiva até possivelmente demiti-lo completamente. A voz dela era cuidadosa e profissional, mas pude ouvir papéis sendo folheados no fundo. Perguntou se eu tinha alguma pergunta, mas só agradeci e desliguei. Naquela mesma tarde, Andrea dirigiu comigo para olhar apartamentos, já que não podia ficar no sofá dela para sempre. Os primeiros 2 lugares eram nojentos com manchas de água nos tetos e cheiros estranhos nos corredores. O terceiro era um pequeno estúdio em cima de uma padaria que cheirava a pão fresco toda manhã. A proprietária era uma mulher mais velha que deu uma olhada em mim e disse que entendia sobre recomeçar. Ofereceu um contrato mês a mês, o que significava que eu podia sair quando quisesse sem ficar presa. Preenchi a aplicação ali mesmo usando o endereço da Andrea como minha residência atual. 2 dias antes da audiência da ordem de proteção, espalhei tudo na mesa de jantar da Andrea. Tinha imprimido cada mensagem de texto e organizei por data com abinhas pequenas marcando as piores. As fotos do meu braço roxo foram numa
pasta plástica transparente junto com os relatórios do inspetor Silva. Fiz uma linha do tempo em fichas mostrando como as coisas pioraram cada dia do meu silêncio. Tudo foi numa pasta com seções rotuladas para que pudesse encontrar coisas rapidamente no tribunal. Minha mão ficou firme enquanto furava buracos em cada papel e os clicava no lugar. Na manhã da audiência, vesti meu único terno de negócios e dirigi para o tribunal sozinha. Fernando já estava lá com algum advogado num terno barato que continuava sussurrando no ouvido dele. Quando meu nome foi chamado, caminhei para frente carregando minha pasta e sentei na mesa que a funcionária apontou. O juiz era uma mulher mais velha com óculos de leitura numa corrente que parecia cansada já às 9 da manhã. Pediu para eu explicar por que precisava da ordem de proteção estendida e mantive minha voz uniforme e calma. Contei sobre a festa e o tratamento silencioso e como Fernando agarrou meu braço forte o suficiente para deixar marcas. Mostrei as fotos e as mensagens de texto onde ele me xingou e ameaçou. O advogado do Fernando pulou, dizendo que eu estava inventando tudo para arruinar a vida do Fernando por rancor. O juiz disse para ele sentar e perguntou diretamente ao Fernando sobre agarrar meu braço. Fernando começou a dizer que não foi tão forte e eu estava sendo dramática, mas o juiz o interrompeu. Perguntou se ele me agarrou ou não. E Fernando murmurou que talvez tenha feito, mas só porque eu estava o ignorando. O juiz olhou para ele por cima dos óculos por um longo momento e então começou a escrever. Estendeu a ordem de proteção por 6 meses e deixou claro que Fernando não podia me contactar de jeito nenhum. Nem mensagens, nem ligações, nem mensagens através de outras pessoas, nem aparecer onde morava ou trabalhava. Disse para nós dois procurarmos aconselhamento e disse que se Fernando quebrasse a ordem mesmo uma vez, seria preso imediatamente. O rosto do Fernando ficou vermelho e o advogado dele começou a discutir, mas o juiz já estava chamando o próximo caso. Saí passando pelo Fernando sem olhar para ele e dirigi direto para o apartamento da Andrea. Na semana seguinte, Alice ligou novamente com a decisão final do RH sobre o emprego do Fernando. Não estavam demitindo ele, mas teve que completar aconselhamento de controle da raiva antes de voltar ao trabalho. Recebeu uma advertência final no arquivo dele e foram mudá-lo para um departamento diferente sem contato com clientes. O novo emprego dele seria entrada de dados no porão sem chance de promoção por pelo menos 1 ano. Ela disse que levavam segurança no local de trabalho a sério e agradeceu minha cooperação com a investigação. Depois da audiência, a família do Fernando teve reações diferentes que chegaram até mim através de amigos mútuos. A mãe dele começou a me mandar essas mensagens longas sobre estar rezando por nós dois. Disse que sabia que o filho tinha problemas e esperava que eu pudesse perdoá-lo algum dia, mas entendia se não pudesse. Enquanto isso, a irmã dele continuou postando coisas nas redes sociais sobre interesseiras e mentirosas sem usar meu nome. Finalmente parou quando alguém comentou que Fernando admitiu tudo no tribunal. A família começou a usar o primo do Fernando como intermediário para qualquer coisa envolvendo contas compartilhadas ou correspondência que precisava ser encaminhada. O dia da mudança chegou 2 semanas depois de assinar o contrato do apartamento estúdio. Andrea me ajudou a carregar caixas pela escada estreita enquanto a dona da padaria nos deu café grátis. Comprei uma cama e cômoda numa loja de usados e encontrei uma mesa pequena numa venda de garagem. O sofá era realmente decente considerando que alguém deixou na calçada com uma placa de grátis. Tudo era barato e desencontrado, mas era meu e Fernando nunca tocou em nada. Naquela primeira noite, fiz massa no meu fogãozinho e comi sentada no chão. Podia ouvir pessoas caminhando na calçada embaixo e cheirar pão da padaria começando o turno da noite. Realmente dormi a noite toda sem acordar assustada ou verificar as fechaduras 5 vezes. 3 dias depois de me mudar, recebi uma mensagem do Facebook de um dos amigos do Fernando dizendo que Fernando queria saber se eu estava bem. A mensagem dizia que Fernando estava preocupado comigo e só queria ter certeza de que eu tinha um lugar seguro para morar. Fiz um print e mandei para o inspetor Silva, que me ligou de volta em 1 hora. Disse que definitivamente era Fernando tentando contornar a ordem de proteção, mas tecnicamente o amigo dele mandou, não ele. Documentou tudo caso Fernando tentasse outra coisa, mas não podia prender-lo pelo que o amigo fez. Bloqueei o amigo e tornei todas minhas contas de redes sociais privadas. Na semana seguinte, voltei ao tribunal para protocolar papelada de tribunal de pequenas causas pela minha metade do depósito do nosso apartamento. Também queria dinheiro de volta pelas contas de luz que paguei antecipado e minha parte dos móveis que compramos juntos. O total era só cerca de R$ 800, mas queria cada laço oficial com Fernando cortado completamente. A funcionária disse que Fernando seria notificado com os papéis e teríamos uma data de mediação em cerca de 1 mês. Carlos me ligou 3 semanas depois dizendo que a garagem finalmente foi limpa e estava segura de novo. Trouxe uma equipe inteira para tirar essas latas de tinta velhas e químicos enferrujados, e encontraram coisas ainda piores atrás das prateleiras, como pesticidas velhos dos anos 70 que precisavam de manuseio especial. O proprietário me mandou um cheque de R$ 400, que não era muito, mas cobriu parte do meu depósito no lugar novo. Minha primeira consulta de terapia chegou na semana seguinte através do programa de saúde mental do trabalho. Sentei na sala de espera preenchendo formulários sobre meus padrões de sono e níveis de estresse enquanto outras pessoas vinham e iam. A terapeuta era uma mulher mais velha que escutou enquanto falei sobre tudo o que aconteceu e me ajudou a ver como o tratamento silencioso começou como proteção, mas se transformou em outra coisa. Disse que há diferença entre estabelecer limites e usar silêncio como arma, o que fez sentido mesmo sendo difícil de ouvir. O advogado do Fernando mandou uma carta 2 semanas depois com esse pedido de desculpas formal que não soava nada como ele. Minha terapeuta leu durante nossa sessão e conversamos sobre se eu precisava responder ou mesmo lê-la. Decidimos juntas que me envolver com isso não ajudaria minha cura. Então ela guardou a carta no meu arquivo caso eu quisesse depois. A mediação do Tribunal de Pequenas Causas aconteceu exatamente 1 mês depois de protocolar a papelada. Sentamos em salas separadas enquanto o mediador ia e voltava tentando fazer um acordo. Fernando concordou em me
me pagar 400 dos 800 que pedi, que não era tudo, mas significava que podia fechar esse capítulo. Ambos assinamos papéis dizendo que não nos contactaríamos exceto através de advogado se necessário. 3 semanas de terapia estava ficando melhor em falar de novo, mas de formas mais saudáveis. Em vez de ficar em silêncio ou falar sem parar para preencher espaço, estava aprendendo a dizer o que realmente pensava. Minha terapeuta me fez praticar frases como: preciso de tempo para pensar sobre isso. Em vez de me fechar ou concordar com coisas que não queria, o progresso parecia lento, mas cada semana ficava um pouco mais fácil. Meus dias se estabeleceram nesse novo padrão de ir trabalhar, ver minha terapeuta às quartas e lentamente reconectar com amigos. Algumas pessoas no trabalho ouviram sobre toda a coisa do tratamento silencioso e acharam que eu era louca, mas Andrea e algumas outras entenderam que às vezes você faz o que tem que fazer para sobreviver. Comecei a tomar café com uma colega de trabalho que passou por seu próprio término ruim e sentávamos na sala de descanso comparando notas sobre recomeçar. Fernando terminou o aconselhamento obrigatório depois de 2 meses, de acordo com o que ouvi através de amigos mútuos. Estava de volta ao trabalho em algum papel diferente onde não lidava mais com clientes. Alguém me disse que já estava saindo com essa garota da academia dele, e senti pena dela, mas sabia que avisar só me puxaria de volta para a bagunça dele. 2 meses depois da prateleira cair na garagem, eu realmente estava bem. Meu apartamento-estúdio tinha plantas no parapeito da janela e fotos nas paredes, e pintei uma parede nessa cor azul suave que fazia o lugar parecer maior. Estava dormindo a noite toda sem verificar as fechaduras constantemente, comendo refeições regulares em vez de beliscar por estresse, e podia passar por lugares onde Fernando e eu costumávamos ir sem meu peito apertar. Minha voz estava de volta, mas diferente agora, mais forte e mais clara sobre o que queria e não queria. A ordem de proteção ainda estava em vigor por mais 4 meses, mas raramente pensava nela. O trabalho estava indo bem já que podia me concentrar sem todo o drama, e meu chefe mencionou uma possível promoção chegando. Entrei num clube do livro através da biblioteca e realmente falei durante discussões em vez de só concordar. Minha terapeuta disse que estava fazendo progresso real entendendo meus padrões e quebrando ciclos que me levaram para alguém como Fernando. O dinheiro do acordo e mediação me ajudou a comprar móveis de verdade em vez de coisas de loja de usados, incluindo essa poltrona de leitura que se tornou meu lugar favorito no apartamento. Podia ouvir a padaria embaixo começando a preparação matinal às 4 da manhã, mas se tornou som de fundo reconfortante em vez de irritante. Amigos começaram a me convidar para coisas de novo quando viram que estava estável e não ia trazer drama para toda a reunião. A vida não estava perfeita, mas era minha e estava aprendendo que isso era suficiente. Muito bem, é isso de mim hoje. Obrigada por me acompanharem enquanto pensava sobre todas essas coisas aleatórias. Foi um passeio divertido. Curtam o vídeo, ajuda mais do que vocês pensam.